Agora eu vou mostrar aqui na loja como a gente chega numa soma de até 6 decibéis quando eu tenho dois sinais acústicos em fase com a mesma frequência. Vamos só lembrar um pouquinho aqui, antes de fazer a prática, como funciona isso. Eu tenho dois subwoofers aqui na loja, ok? Tem mais aqui atrás, lógico, mas vamos ligar dois. A distância do centro acústico de um subwoofer para o outro tem que estar menor, tem que ser menos, do que 1/4 de comprimento de onda. Então, se eu lançar uma frequência de 60 Hz, 60 Hz tem 5 metros e 66 centímetros de comprimento de onda. Dividido por 4, dá 1 metro e 41. Aqui vocês vão ver que a gente tem 50 centímetros, tem menos de 1/8, ou seja, a nossa soma ela vai partir exatamente num comprimento de onda em 0 grau na fase, ok? Lembrando que 1/4 é 90 graus. Então eu tenho que saber o comprimento de onda, eu tenho que saber a frequência, para saber a distância entre um sub e o outro. Então se os dois subs estão juntos, a soma vai ser de 6 dBs. Conforme eu vou afastando os subwoofers, eu vou perdendo a soma, porque eu vou aumentando a distância, então eu vou diminuindo a soma por causa da fase. Eles não vão estar em fase em relação ao comprimento de onda, tem que prestar atenção nisso. Então a soma, lançando 100 decibéis numa caixa, a segunda caixa, somando também 100 decibéis, eu não vou ter 200, eu vou ter 106 decibéis. Eu quero que você acompanhe aqui, na sequência, nesse vídeo que eu vou deixar aqui de teste, para você conferir como fazer isso, ok? Então vou mostrar para você aqui na prática o que a gente está fazendo. Eu estou com dois subwoofers ligados aqui, ou seja, duas caixas de grave, que respondem de 20 Hz a 100 Hz. Essa caixa de subwoofer aqui, ela está ligada gerando 100 decibéis, ok? A outra caixa de subwoofer aqui também está gerando 100 decibéis. A minha soma tem que ser 106. Mas aqui referência que ela está somando 100 decibéis a 1,5 metro de distância, exatamente aqui onde está essa fita no chão, com esse microfone, ok? Eu fiz duas referências, eu fiz uma a 1,5 metro e uma a 3 metros, que é o dobro da distância. Lembrando que as duas caixas elas estão somando 6 decibéis, porque a diferença entre os centros acústicos estão menores do que 1/4 de comprimento de onda. Para 60 Hz, 1/4 de comprimento de onda é 1,41 metro. Para 40 Hz é 2 metros. Então aqui, como eu estou jogando uma onda, uma senoide para análise de 60 Hz, ok? Eu teria que ter 1,41 m para 1/4. Aqui eu estou com 55 centímetros de distância entre o centro desta caixa e o centro desta caixa. Ou seja, eu estou no acoplamento perfeito de fase, a menos de 1/8. Então elas estão partindo do mesmo ponto. Em relação ao meu microfone, vou lançar a senoide, a gente vai desligar uma caixa e vai ligar ela de novo, ok? Vamos lá? Então agora eu vou lançar um sinal saindo do meu Clio, que é o software que eu estou usando para medir, ok? Passando pela X32 e indo direto para a minha caixa. Então vou lançar agora uma senoide de 60 Hz, o microfone está a 1,5 metro de distância, ele vai receber esse sinal a 100 decibéis com uma caixa só ligada. Nós vamos ligar a segunda caixa e a soma tem que ser de 6 dBs, que é o dobro da potência acústica, ou seja, o dobro da pressão acústica, como a gente viu até agora. Vamos liberar o sinal? Microfone é 1,5 metro. Quanto que a gente tem ali na tela? Exatamente nesse momento, 100 decibéis de volume. São 100 decibéis. Como é que a gente vai fazer agora para saber se eu vou ganhar os 6 decibéis, né? Eu vou fechar de novo o sinal. Vou ali atrás da caixa de som, ela é uma caixa ativa, e vou aumentar o volume. Ok, ligamos a segunda caixa, vamos liberar o sinal. Eu quero que você entenda que nesse momento eu tenho 106 dBs a 1,5 metro. Confere aqui comigo. (106 dBs a 1,5 metro, ok? Então a única coisa que eu fiz aqui foi aumentar o volume de uma caixa.
Mas aí você está dizendo, não, Thiago, teve edição aí na mesa, você mexeu no volume. Vamos fazer isso então aqui, a Vera, como é que é? Eu libero aqui, ó, o sinal. 106 lá. Agora o Bruno vai entrar ali atrás, vai aparecer no vídeo, vai ganhar 5 estrelinhas para fazer isso. E vai baixar o som de uma caixa, vai fechar o sinal dela. Nesse momento que ele fechou o sinal dela, nós voltamos direto aqui para a tela e temos novamente 100 decibéis. Ou seja, quando eu somei os sinais, eu tive aquele ganho de 6 decibéis. Então quer dizer que quanto mais caixas eu for colocando em fase, eu vou somando 6 dB. Show de bola, né? Agora, vamos pensar o seguinte, se a lei do inverso do quadrado da distância diz que cada vez que eu dobro a minha referência eu também perco 6 decibéis, se aqui agora eu tenho 106 com as duas caixas juntas, a 3 metros de distância, aqui eu estou a 1,5, a 3 metros eu tenho que ter novamente 100 decibéis. Vamos fazer essa medição? Microfone agora a 3 metros. Agora o Bruno está colocando aqui, a trena ao lado do microfone está a 3 metros exatamente de distância em relação às caixas. Então 3 metros, a gente tem que entrar na seguinte lógica. Então até agora eu falei para você sobre a lei do inverso do quadrado da distância. Dobramos a distância, perdemos 6 dB, ok? Então eu aumentei o número de caixas, está em fase, a mesma frequência, estão a menos de 1/4 de comprimento de onda, ganhei 6. Então eu tinha uma caixa aqui a 1,5 m, 100 decibéis. Liguei a segunda caixa, 106. Voltamos agora aqui para 3 metros de distância. A 3 metros de distância nós temos o quê? O dobro da distância, automaticamente, menos 6 dB. 106 a 1,5 m, aqui a 3 metros, 100 dB. Se eu desligar mais uma caixa, isso aqui vai cair para 94. Vamos fazer o teste aqui? Tá as duas caixas ligadas ali. Ou a gente começa assim, então. Vamos começar com uma caixa ligada e subimos a segunda. Vamos lá? Bruno vai ali atrás, ele vai ficar controlando para nós o volume da segunda caixa, só vai abrir e fechar. E eu vou liberar o sinal aqui agora. Nesse momento, o microfone a 3,5 metros de distância, a 3 metros de distância. Uma caixa só, nós temos 94 dBs. Vamos ligar a segunda caixa nesse momento. Exatamente 100 dBs. Com a segunda caixa ligada, nós temos 100 dBs. Vamos mutar o sinal. Então, o que acontece? Eu tinha 1,5 m, 106. Parti para 3 metros, 100 dBs. Desligando uma caixa, 94. Se eu vir novamente aqui para frente, ligar uma caixa só, 100 dBs. Então, se você não entendeu, volta o vídeo, acompanha de novo que você vai ver. Aumentando o número de caixas, soma de 6 dB quando estou em fase e a menos de 1/4 de comprimento de onda. Dobrando a distância, a lei do inverso do quadrado da distância acontecendo na prática, perdendo 6 dBs. Se eu partisse para 6 metros, eu perderia mais 6 dBs. Espero que você tenha gostado dessa prática, que você tenha aprendido e que você possa fazer o seu cálculo aí também. Mestre, eu sei que você aprendeu tudo que você precisava aprender sobre acústica, mas se você não entendeu alguma parte, volta o vídeo, assiste de novo, porque na próxima aula a gente entra em compressores e vamos colocar em prática, vai ser uma aula totalmente prática sobre compressores, e a terceira aula, uma aula totalmente prática sobre mixagem. E eu vou usar todo esse conhecimento acústico aqui. Eu quero te agradecer por ter chegado até aqui e espero que isso mude a sua mentalidade em relação ao áudio, à matemática e à física, que você consiga enxergar de uma forma muito mais fácil e que eu possa ter transcrevido e transliterado para você toda essa informação. Um abraço, obrigado, até a próxima aula. Eu espero você em Compressores.